Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Goiás pela última rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu a vitória. Não apenas a vitória, mas também uma goleada. E este é o vídeo de jogo. De uma goleada que, na verdade, foi uma goleada melancólica. Uma goleada que não trouxe o resultado que o São Paulo esperava, que era a classificação para a Libertadores da América. De qualquer forma, antes de falar dessa partida, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros aqui do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o OneFootball, o melhor aplicativo para saber tudo o que acontece no mundo do futebol, seja em ligas nacionais, seja em ligas internacionais, seja na Copa do Mundo, que já está todo mundo nesse clima aí de Copa do Mundo. Então você consegue ali escolher seu time, escolher sua seleção, acompanhar tudo, né, e ser notificado do que você quer, porque o aplicativo é super configurável. Então o OneFootball para acompanhar notícias, estatísticas, melhores momentos, enfim, tem ligas internacionais com jogos de graça, tudo isso. O aplicativo, inclusive, é de graça, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link da descrição do vídeo. Mas, enfim, se o OneFootball é o melhor aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece no São Paulo, mesmo a gente não pode dizer do São Paulo no futebol, né? Hoje em dia não é o melhor, né? O OneFootball é o melhor aplicativo para acompanhar, não só o São Paulo, mas qualquer time e seleção. Já o São Paulo não anda sendo um time fácil de você acompanhar. São Paulo hoje, com essa goleada, mais uma vez fora da Libertadores, é a segunda vez seguida que São Paulo fica fora, uma Libertadores que dava vaga ali, né, até a oitava colocação, né? Então ficar fora dos 8 primeiros colocados é muito complicado, mas eu vou deixar para falar de gestão depois. Eu conversei com o Gabriel Perissini, que está lá, ele mandou para mim ali alguns apontamentos, coisas que ele observou no jogo, começando ali como o São Paulo resolveu jogar hoje. Uma linha de 4, Rafinha de lateral. Muitas vezes ele buscava o jogo por dentro, para organizar e gerar superioridade por ali e ajudando o Pablo Maia. O Igor buscava jogo jogando mais aberto, né? O Luciano, né, principalmente no primeiro tempo ali, estava meio desligado, estava buscando pouco o jogo hoje, né? No final do primeiro tempo ainda perdeu um gol que não pode, mas depois fez o gol dele, um gol importante. E quando eu falo importante porque o São Paulo pode construir no ano que vem. Tipo de jogada que o São Paulo pode se aproveitar, né, nesse gol, mas a gente já fala dele. O Igor Gomes, novamente, foi um dos melhores do São Paulo nessa partida, assim como aconteceu na passada. No primeiro tempo ainda, quando estava 1-0, vamos lembrar que ele foi, né, o cara da assistência do primeiro gol, ele voltou numa recomposição que foi fundamental para evitar que o ponta do Goiás saísse na cara do gol. Vamos lembrar aí que o Goiás teve 2 grandes oportunidades que o Felipe Alves defendeu, essa poderia ser a terceira. Teve ali um lance de indecisão no meio. No segundo tempo, ele recebeu um passe ruim do Rafinha, caiu dentro da área de ataque e recuperou a jogada lá perto da área. É uma característica do Igor Gomes, fica aí o registro. O Rogério acabou se irritando com o Galopo durante o primeiro tempo, coisa que o Gabriel observou lá, por 2 motivos. Muita forçada de bola e pouca ultrapassagem quando o Wellington recebia. Ele também não gostou de algumas decisões, né, algumas tomadas de decisão do argentino. Eu vou até destacar que o Galopo, nesse jogo, me pareceu melhor do que as últimas partidas que eu vi dele. Tive uma impressão melhor do futebol dele e penso que ele tem muita coisa para evoluir para a próxima temporada, né? Não foi só ele, foi Ferrarese, mas também já chegou lá. O Nestor saiu irritado com os xingamentos que recebeu ali, parte da torcida. Caleri e Gabriel Neves também não gostaram. Depois ali do quarto gol, jogaram mágoa no banco. Então, enfim, coisas que o Gabriel viu lá. A atuação foi bem segura e tranquila, o Goiás tinha pouco interesse na partida e o São Paulo jogou, aproveitou e jogou naquele ritmo lá de churrascão de fim de ano. É importante ressaltar no gol do Luciano, né, o gol por dentro, essa busca, né, por dentro, mas enfim, dá para jogar por ali. O Ferrarese estava melhor na condução, aproveitou melhor os espaços do que nas últimas partidas que ele atuou, e o Léo voltou a jogar um pouco melhor, até porque hoje tinha mais espaço, todo mundo tinha mais espaço, né? Caleri muito bem fora da área, o passe dele para o Luciano é um dos pontos que a gente destaca aqui, e ele buscou o jogo de forma mais inteligente hoje, ocupando espaços melhores. O Wellington teve bastante espaço também, e ele podia até ter arriscado um pouco mais no mano a mano, né? Principalmente ainda no primeiro tempo. O time tem que criar mais por dentro para a jogada ser finalizada no Wellington, ao invés de criar pelo Wellington e tentar finalizar a jogada com ele. Então, assim, falando em geral assim, do jogo, o São Paulo dominou o Goiás nas 2 etapas, né? O gol saiu ali com 19 minutos, num cruzamento do Igor Gomes, a bola passa pelo Caleri e o Galopo desvia de cabeça e abre o placar. Depois o Goiás teve uma chance que o Felipe Alves fez uma defesaça, né, na cara do gol, ele mergulha e faz a defesa.
E o primeiro tempo ainda teve o Luciano desperdiçando um gol ali na cara do Tadeu, ele acabou chutando em cima dele, ele recebeu um bom lançamento do Galo. Depois, na segunda etapa, o São Paulo continuou com o domínio, né, e ampliou a vantagem com o Luciano, que recebeu esse passe por dentro do Caleri. Por que a gente fala que esse passe é importante? Porque se o São Paulo começar a construir isso, a gente está pensando, obviamente, na próxima temporada. Pode ter um pouco de sucesso nesse tipo de jogada, né? O Luciano bateu na saída do goleiro, depois o Marcos Guilherme meio que se atrapalha no começo da jogada, se recupera, dá uma pancada para fazer o 3-0. Pra gente aqui isso já seria goleada. Para Alexandre Gisbrecht do Anotações Tricolores não, porque para ele só é goleada a diferença de 3 gols a partir do quarto. Pra gente não, pra gente 3-0 já tá de bom tamanho. Mas o São Paulo não ficou no 3-0 não. O Juan recebeu um passe do Thales Costa e acabou dando números finais da partida, também bateu na saída do goleiro, muita categoria, muita facilidade, mas de novo, a gente está falando do Goiás, que é um time que tinha pouco interesse, era um time bastante frágil, então o São Paulo conseguiu se aproveitar disso. Em um determinado momento da partida, o São Paulo até estava conseguindo seu objetivo, que era a classificação para a Libertadores da América. Os resultados que o São Paulo precisava estavam acontecendo, mas para desespero do torcedor ali, quando o São Paulo já estava construindo um placar mais confortável, o Santos acabou tomando o primeiro gol do Fortaleza e depois, quando o São Paulo já estava ali no processo da goleada, o Santos acabou tomando o segundo gol, o Fortaleza pegou a última vaga, Fortaleza que ficou um bom tempo flertando ali, né, com a lanterna do campeonato. A diretoria deu apoio ao Vojvoda, não mandou o técnico embora, o técnico continuou ali fazendo o trabalho dele e conseguiu classificar mais uma vez o Fortaleza para a Libertadores, histórico, né? De novo, um grande trabalho. É muito frustrante para a gente. É bem verdade que o Fortaleza quase perdeu essa vaga para o América Mineiro, né? Fez um gol nos 50 minutos, aí o VAR foi lá, anulou o gol, foi uma polêmica danada, mas no fim das contas o Fortaleza acabou ficando com a vaga. E aí a gente pode falar do quão melancólico é o São Paulo, porque quando a gente está em redes sociais, a gente vê muito torcedor que está frustrado, obviamente, com o time. Fala, pô, esse time não merecia mesmo, vai passar vergonha na Libertadores, para passar vergonha é melhor nem ir. Então, assim, muita calma nessa hora. Porque a gente precisa analisar os pontos principais, entender onde é que está o problema do São Paulo. São 10 anos que o time vem fracassando. 10 anos que o time conquistou um Campeonato Paulista que não trouxe nada para ninguém. O Campeonato Paulista ali que, no aspecto financeiro, para falar de não cobriu a rescisão do técnico que foi demitido meses depois. E a crise no São Paulo se manteve. A pressão é a mesma. O título paulista não trouxe nada. E pelo contrário, o esforço que o São Paulo fez quase fez com que o time caísse. Então, sim, é importante conquistar o Campeonato Paulista, mas sem ser irresponsáveis, né? A gente não pode ser irresponsável. A gente não pode, quando eu falo ser irresponsáveis, eu estou falando de toda a diretoria, de todo o corpo diretivo que falou, não dá férias, corta tudo e tal. Então, nesses 2 anos dessa gestão, a gente tem muitos problemas. Nesses 10 anos, a gente tem mais problemas ainda e alguns que se repetem. É muito difícil a gente viver este São Paulo de hoje, desses últimos 10 anos. Porque todos os títulos que a gente conquista, né? Todos os títulos. A gente conquistou uma Sul-Americana lá em 2012 e conquistou esse Paulista temporada passada. É muito mais obra do acaso do que obra de trabalho. Um trabalho bem feito, um elenco bem montado. Sempre o São Paulo tem que jogar no limite. Sempre tem um elenco deficitário. Sempre algumas peças que são contratadas de modo mais populesco, né? Assim, querendo agradar o torcedor do que estrategicamente. Sempre com peças muito caras. E agora é uma coisa meio natural no São Paulo. São Paulo contrata jogadores que não consegue pagar. São Paulo não consegue pagar seus jogadores. São Paulo não consegue firmar, né, a palavra que deu ali para os jogadores, não consegue firmar o contrato que estabelece com os jogadores e fica devendo direito de imagem, fica devendo coisa de pandemia. Isso vem acontecendo já em seguidas gestões. Não é só desta que a gente fala, mas de outras também. Esta tem um ponto ainda pior. Nós temos um diretor de futebol ilegítimo, um cara que driblou o estatuto. Aliás, o Júlio Casares tentou consertar isso numa tentativa de golpe que foi frustrada, não passou, mas a segunda tentativa que garante a reeleição dele, essa passou. E a reeleição que foi tentada, a primeira parte lá, e essa que passou, tá? Foi no 3-1 com o Flamengo. Um jogo que São Paulo jogou muito melhor do que o adversário, mas perdeu. Era momento de ficar brigando por reeleição e depois foi ser votada pelos sócios na semana da final da Sul-Americana, que era o jogo mais importante do ano.
Era momento de brigar por reeleição? Então, de novo, o que a gente está vendo no São Paulo é muito descaso, é um trabalho muito mal feito, porque já começa driblando um estatuto que exigia ali profissionalização do clube para não escolher uma pessoa de diretoria por possivelmente objetivos políticos, porque não há experiência comprovada do Belmonte no cargo que ele exerce. E o resultado é o quê? A gente monta um elenco deficitário, não haviam ali, a gente não tinha peças, não havia peças no elenco ali para o que o Rogério precisava. Porque quando a gente demitiu o Crespo, o Crespo tinha uma ideia de jogo, aliás, até a gente falou que era o único acerto dessa direção quando mandou embora o Diniz, foi trazer o Crespo que pensava parecido. Agora vamos pensar, a gente mandou embora o Diniz, que foi o último técnico que conseguiu classificar o time para a Libertadores da América com um único reforço proveniente de troca, que foi Everton por Luciano. O último técnico que conseguiu isso lá numa gestão passada, ainda na era Leco, foi o Aguirre. E os dois foram demitidos com 5 jogos. O Aguirre teve dois reforços, o Rojas e o próprio Everton, que depois foi trocado pelo Luciano. Então, assim, a gente não consegue nem reconhecer quando um trabalho é bem feito, de tão bagunçado que é o São Paulo. E mesmo o Rogério, a gente vai falar, não, vai passar vergonha na Libertadores. O Rogério não passou vergonha nos campeonatos, nos torneios mata-mata. O problema foi o time ter, a direção de futebol, ter decidido dar ênfase nos mata-matas, pensando em um título, pensando em um troféu, ao invés de se concentrar no caminho mais fácil para o objetivo mais importante. Por que Libertadores é tão importante? Porque algumas das contratações que a gente fez, a maioria, elas vão estourar financeiramente no ano que vem. A gente jogou as dívidas lá para frente, como a gente faz todo ano. E a gente está fazendo dispensa de jogadores. O primeiro aí, que foi o Éder, a gente já fez lá aquele carnezinho, 2 anos pagando o cara, que não vai estar aqui, porque o São Paulo estava devendo. Quer dizer, uma hora a conta chega, e quando chegar, como é que vai estar o São Paulo? Então, quando a gente fala que tinha que classificar para a Libertadores, primeiro essa diretoria merece? Eu até fiz uma thread no Twitter. Obviamente que não. Uma diretoria que mantém um diretor de futebol ilegal, que fere o estatuto, uma diretoria que faz contratações enquanto deve para jogadores, uma diretoria que não consegue blindar o elenco, uma diretoria com tantos problemas, não merecia mesmo a classificação. Agora, falando de técnico e jogadores que não estavam recebendo, a gente pode destacar muita coisa, porque a gente teve uma série de lesões que este ano foram muito mais por azar do que no ano passado, que a gente fez aquele sacrifício para o Paulista, que a gente teve uma série de contusões musculares, recorde de lesões musculares, talvez na história de São Paulo, depois eu preciso ver isso com o Alexandre Gisbert dos jogos SPFC, mas este ano a gente teve um número assombroso de lesões por pancada, coisa que acontece, mas que não poderia acontecer nessa quantidade, de azar mesmo. Tanto que a gente fez a classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras, estávamos com 13 desfalques. 13 desfalques para enfrentar o Palmeiras. Agora, nessa rodada final de Brasileiro, a mesma coisa. A gente estava com 12 desfalques nesses jogos que a gente precisava ali de resultados melhores. Isso atrapalha muito, porque no elenco com todas as peças, já faltam peças. E num elenco com todas as peças, que algumas dessas contusões pegaram jogadores da mesma posição, São Paulo teve jogo que não tinha lateral direito para colocar. Simples assim, não tinha lateral direito. Então, teve coisa de azar? Sim, mas teve muita incompetência também. Então, quando a gente fala, não merecia, não merecia, quem merecia essa classificação para a Libertadores era o torcedor. Torcedor que empurrou, torcedor que apoiou, torcedor que tenta consumir as coisas do São Paulo, esse merecia. Muitos jogadores que se entregaram mesmo sem receber, que não reclamaram, que baixaram a cabeça, que a torcida estava gritando e os caras estavam lá, muitos desses. Não são jogadores vagabundos, não são jogadores sem vontade. Às vezes você não está num dia bom. O Caleri na final da Sul-Americana mesmo. Perdeu a final da Sul-Americana daquele jeito. Às vezes você vai ter um dia ruim do técnico também. O Rogério vai errar. Mas eu já falei isso aqui mais de 1000 vezes. Quando o Abel Ferreira erra, ele erra. Uma, 2, 3 vezes na temporada, não tem problema, ele tem elenco. O time dele tem muito lastro, tem muita capacidade de construir uma vantagem que os erros dele quase passam despercebidos. Quando perde. Perdeu para o São Paulo com 13 desfalques. Seria uma tragédia se pensar na diferença do Palmeiras, ainda mais o Palmeiras enfrentando o São Paulo, que já é um time com um elenco muito inferior. O elenco do Palmeiras é muito mais robusto. Imagina com 13 desfalques. E o São Paulo passou.
O São Paulo passou. Então essas coisas acontecem no futebol. Só que na final do Sul-Americana a coisa não deu, não foi bom para o São Paulo, não deu bom para o São Paulo e a gente acabou perdendo. Então, o que é? O resumo de tudo isso é: a torcida merecia mais. Jogadores, os que estavam ali lutando, mereciam mais. E o técnico merecia mais, cara. O técnico brigou dentro das limitações, fez o que pôde. Eu sei que muita gente fica descontente, mas o trabalho dele, para as condições apresentadas, foi um trabalho aceitável. Se a gente manda embora o técnico, né, porque já vai fazer uma reformação de elenco, mais uma, né, vamos lembrar, essa diretoria, quando eu falei que mandou embora o último cara que classificou, que só tinha tido um único reforço proveniente de troca, de lá para cá foram 22 contratações. 22 contratações para, em 2 temporadas seguintes, não pegar Libertadores. Sendo que uma a gente brigou para não cair. A gente ganhou de Corinthians e Palmeiras, que estava com o time em reserva, para não cair de divisão. Então, assim, até quando a gente vai sustentar esse trabalho? Até quando a gente vai conseguir sobreviver a isso? E vamos lembrar, passou a reeleição, é muito provável que o Casares seja reeleito. Muito provável. Lá dentro do clube, na estrutura, no sistema político, muito provável. Mesmo que o time caia, não faz diferença para quem elege Júlio Casares lá dentro. Para a maioria que elege, não faz diferença nenhuma. É a galera que está preocupada com a piscina, com o biribol, com a bocha, com boliche. E por aí vai, nem sei se tem boliche, mas enfim. Então, o resumo é um final de temporada melancólico. Tem coisas que podem e devem ser aproveitadas para a temporada seguinte, sim. São Paulo precisa de tempo para trabalhar, mas precisa definir um caminho rápido. Rogério falou na última coletiva, a gente precisa definir o caminho. Não é o Rogério que define o caminho, quem define é a diretoria. E o que a diretoria tem que definir? Se vai começar a arrumar a casa e pagar as dívidas, se vai começar a fazer contratações mais modestas, para brigar, de repente belisca alguma coisa aqui ali a colar, mas foca no brasileiro para conquistar a Libertadores, enquanto vai arrumando a casa, ou seja, evita o risco de queda. Vamos lembrar que o brasileiro do ano que vem vai ser terrivelmente difícil. Os times que subiram, o Vasco, Cruzeiro, né, o Grêmio, o Bahia, desses 4, 3 são SAFs, 3 vão ter investimento. A gente já tem o Atlético Mineiro com mecenas, a gente já tem o Palmeiras, né, também com mecenas, a gente tem o Flamengo, que se reestruturou, a gente tem o Corinthians que também investiu bastante. E aí os 4 que subiram em condições diferentes, não tem um time que dê a impressão de ser um ioiô, que sobe e desce. Então, o desafio do ano que vem, ele é terrivelmente difícil. E a gente precisa começar esse trabalho de um estágio que não seja o zero, mais uma vez. A gente precisa começar esse trabalho já com pelo menos a base ali solidificada, porque a gente já vai perder peças. Precisa começar a trabalhar cedo e lutar muito. De qualquer forma, é até bom ter um pouco de férias, a gente poder respirar um pouco. O trabalho aqui no canal não para, a gente vai ter vídeos durante a Copa do Mundo, a gente vai ter vídeos falando do São Paulo nesse período de reconstrução, de pensamentos para a próxima temporada. A gente já deve ter lives aí nessa semana que abre, né? Na quarta-feira já tem uma aqui que já é certa, com o Gabriel Pericini. Na segunda talvez tenha uma com a Alê, essa ainda a confirmar. Então fique de olho aqui no canal e fique de olho nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, tudo é @FalaBandana para saber tudo o que acontece aqui no YouTube, no Roxinho, tudo quanto é rede social, para ficar sabendo tudo o que acontece do São Paulo. Ficou com alguma dúvida, tem alguma opinião diferente, quer fazer um desabafo, aproveita os comentários aí e senta o dedo no like, que ajuda muito a fortalecer esse trabalho, que também deve passar por algumas reformulações para a próxima temporada, porque a gente também sempre tenta melhorar. É isso, eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!